Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas de classe. O meu grupo decidiu falar sobre a controvérsia movida pela Argentina em relação ao Uruguai, no que seria uma lei uruguaia, a 13.695, que concederia estímulos e incentivos ao comércio e à exportação de produtos derivados de lã. Então, a Argentina acredita que essa lei ela é contrária às normativas do Mercosul em relação ao comércio intrazona, e isso faz com que ela mova esse processo no tribunal. E ele vai ocorrer em 2002, essa iniciativa. O processo ele vai ser adiado por diversos meses, devido ao que o tribunal acredita ser um mau comportamento em relação à boa-fé processual. E em 2003, em março de 2003, com uma readequação das partes, ele vai ser reaberto e vai dar início à audiência, a todos os trâmites processuais. A Argentina ela embasa as suas alegações em 13 pontos que eu vou tentar resumir para vocês por conta do tempo. Basicamente, a Lei 13.695 ela vai estipular um incentivo de 22% em relação ao valor FOB da exportação de produtos de lã. O valor FOB ele seria esse valor de custo da exportação, desde a matriz até os navios. Então, todo esse custo de transporte para exportação, o Banco da República concederia um incentivo, um estímulo de cobertura de 22% desse valor final. A partir daí, o Uruguai, em 79, ele vai criar uma lei dizendo que o presidente pode realizar alterações, essas alterações vão ser realizadas por meio de decreto, e esse valor de 20% ele vai chegar a 9%, mas ele vai continuar ainda assim existindo. Em 98, a Argentina vai solicitar que a eliminação a eliminação completa desses incentivos. O Paraguai não vai dar ouvidos e isso não vai chegar a conclusão nenhuma. E aí em 2000, na cúpula de Florianópolis, eles vão chegar a um acordo e ambas as partes vão negociar. O Uruguai ele vai concordar de reduzir a zero esses incentivos até 2002, coisa que ele não vai fazer, que vai originar em diversas notas de repúdios por parte da Argentina. E o que vai fazer com que ela alegue também nesse processo no tribunal de que o Paraguai ele descumpre os acordos de 2000, que vai demonstrar um severo descompromisso jurídico do Uruguai em relação à boa-fé processual, e que vai dar base para ela também solicitar com que o Uruguai arque com todos os custos e cotas desse processo que está sendo movido. Então, basicamente, ela vai também utilizar as regras do GATT e da OMC para argumentar de que esses incentivos eles também são indevidos, né? não poderiam acontecer, e tem também uma resolução do Mercado Comum, uma decisão do Mercado Comum 1094, de que incentivos a exportações não podem ser aplicados em comércio intrazona, e que caso um país queira aplicá-los, ele deve se consultar com todos os demais membros. Embasado nisso, a Argentina vai fazer uma série de reivindicações, né, em relação a esse processo que ela move. A primeira é que o tribunal dispõe e faça um requerimento ao Uruguai de que elimine, em um prazo de 15 dias, todos esses incentivos, e que também ele arque com os custos do processo, e que ele deva dirigir novas normas jurídicas internas a fim de assegurar essas mudanças, e que esses incentivos em relação a esses produtos não deveriam voltar a acontecer. Né? Basicamente é isso que a Argentina vai se argumentar e exigir em relação a esse processo que ela move. Para fomentar sua defesa, o Uruguai sustenta, em primeiro lugar, que não violou nenhuma das disposições do Tratado de Assunção. Segundo, que não violou as decisões do Conselho do Mercado Comum 10/94, sobre a não aplicação de incentivos à exportação no comércio intrazona. Em terceiro lugar, o Uruguai considera que o entendimento de 3 de dezembro de 2000 não pode ser objeto de controvérsia.
além do fato de que a Argentina teria alterado substancialmente as condições existentes por ocasião da assinatura. Em relação ao primeiro dos argumentos mencionados pela Argentina, o Uruguai exclui a violação do Tratado de Assunção, destacando que para esse fim a importância da distinção entre normas programáticas, diretrizes gerais e princípios de orientadores, e aqueles que constituem normas obrigatórias imediatas, enquanto os primeiros não seriam executáveis entre si até que sejam incorporados em normas prescritivas e concretas dentro da exposição dos objetos e finalidades do tratado. Enquanto a suposta violação do artigo 12 da decisão 10/94, o Uruguai argumenta que a referida norma deve ser interpretada à luz dos princípios que caracterizam o processo de constituição do Mercosul, princípio estes os quais se destacam flexibilidade e equilíbrio. Partindo dessa premissa, defende a decisão 10/94 contém elementos que permitem perceber o propósito de conformar gradativamente o processo de integração de forma equilibrada e gradativa, buscando harmonizar os diferentes interesses entre os Estados-partes na transação na constituição do mercado comum. Também recorda que a Argentina apresentou na reunião de coordenadores do Grupo do Mercado Comum em 21 e 22 de fevereiro de 2001 uma proposta de diretrizes para disciplinas de incentivos, que incluíra incentivos a exportações intrazona que não eram permitidas pelo artigo 12 da decisão 10/94, tais como benefícios financeiros, exportações de bens de consumo destinados à intrazona, taxas, condições e prazos que não refletiam os custos de obtenção dos fundos do mercado. O Uruguai sustenta que, de resto, o quadrilateralismo do processo de harmonização e com ele os princípios de reciprocidade do equilíbrio podem ser afetados em consequência da elucidações do problema em questão de bilateralidade. Quanto a violações do entendimento de 3 de dezembro de 2000, alegada pela Argentina, o Uruguai considera que, de acordo com o artigo 1 do Protocolo de Brasília, nas controvérsias que lhe foram submetidas, não podem ser alegadas violações fora da área mencionada, que não podem ser objetos de decisão no tribunal. O Uruguai acrescenta a decisão 31/0, que visava exportações de incentivos aplicáveis no comércio intrazona. Portanto, considera que, em nenhum caso, o compromisso assumido pelo Uruguai no entendimento pode ser interpretado como um reconhecimento da violação do artigo 12 da decisão 10/94. Por último, o Uruguai defende, a título subsidiário, que no caso do tribunal considerar que a manutenção dos prêmios, em caso contrário, no artigo 12 da decisão 10/94, a violação acima referida cometida pela Argentina impossibilitaram a esses últimos para exigir o crédito em razão da exceção da não execução. Com base nesses argumentos, o Uruguai solicita que a Corte rejeitou em totalidade a reclamação da República da Argentina, declarando que a República Oriental do Uruguai não incorreu em qualquer violação às normas do Mercosul. A decisão tomada foram em 4 partes. A primeira é que a República Oriental do Uruguai procede à eliminação dos bônus estabelecidos pela Lei 13.695 e seus decretos complementares para a exportação dos produtos de lã industrializados destinados aos Estados-partes no Mercosul. Na medida, pois é contrário ao artigo 12 da Declaração do Conselho do Mercado Comum
10/94. Tal eliminação deverá ser efetiva dentro de 15 dias após a notificação das partes em disputa da sentença, sem qualquer pronunciamento sobre conduta futura por parte da República Oriental do Uruguai. Segundo, que as despesas do pronunciamento arbitral devem ser custeadas pelas partes da controvérsia, de acordo com o artigo 24 do Protocolo de Brasília. Terceiro, que as ações dessa instância arbitral sejam ajuizadas na Secretaria do Mercosul, permanecendo sob sua custódia. E por último, que a República da Argentina e a República Oriental do Uruguai, partes da controvérsia, sejam notificadas dessa sentença por meio da Secretaria Administrativa do Mercosul. E para finalizar a apresentação, queria ressaltar que todo esse laudo, eles entram em direito internacional público, pois se devem a estados e não a empresas ou cidadãos. Obrigado.